Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, nós continuamos então a leitura aqui de Hebreus capítulo 11, que geralmente é chamada de heróis da fé. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Interessante que esta cena, essa obediência de Abraão é lembrada até hoje, inclusive entre os judeus e também entre os muçulmanos. Essa cena aqui de Abraão levando seu filho Isaque para ser sacrificado. E foi pela fé que ele fez isso, porque quando a gente analisa que Abraão já estava velhinho, não é? Ele tinha agora 117 anos, Sara tinha 108, já tinha sido um milagre de Deus eles terem um filho. Esse filho devia ter agora uns 17 anos, eu acho 15 ou 17 anos, por aí, eu não precisava fazer as contas para ver, mas é mais ou menos isso. Ele era um adolescente. E o Senhor havia prometido a Abraão que a sua descendência seria como a areia que está no mar e como as estrelas do céu, demonstrando assim que haveria dois povos que iriam descender de Abraão, um povo terreno, como é a areia do mar, e um povo celestial, como são as estrelas do céu. Ele recebeu as promessas e ainda assim, quando o Senhor pediu para ele sacrificar o seu próprio filho, seu único filho, o único filho gerado por ele e por Sara, não é? Que era o filho da promessa. Ele tinha o outro filho que era filho de Agar, da escrava. Mas quando o Senhor pede a ele para fazer isso, ele vai e faz. Ele pega o filho, ele pega a lenha, ele vai... O relato é interessante porque ele deixa os seus servos e a sua montaria ao pé do monte. Podemos até abrir lá, é Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Veja que era uma prova. Na realidade, desde o princípio, o Senhor não estava querendo que Abraão sacrificasse seu filho, porque isso iria contra todo o ensinamento da Bíblia. Os pagãos faziam isso, né? Sacrificavam seus próprios filhos, sacrificavam pessoas, mas Deus jamais aprovou esse tipo de sacrifício. Mas o que ele está fazendo aqui é uma prova, é um teste. Aconteceu que depois dessas coisas, que testou Deus Abraão, ou provou Deus Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho. Ainda é feita aqui, é sublinhada, né? Não falou só, toma agora o teu filho, Isaque, não. Toma agora o teu filho, o teu único filho, hein, Abraão? Olha lá, hein, o que você vai fazer. Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Que lugar é esse? Uma montanha que Abraão achou legal, achou a mais bonita. Não. Oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, que eu vou indicar para você. Porque se Abraão fosse em qualquer outra montanha, ele não ia encontrar um carneiro preso pelos chifres, que iria salvar então e substituir o seu filho, mas somente na montanha que o Senhor indicasse para ele. Ele não sabia disso ainda,
Mas aí a importância da obediência, de se seguir à risca as instruções do Senhor. Quando nós lemos lá em Lucas, o Senhor pedindo para os seus discípulos irem preparar a ceia, ele dá instruções muito claras de onde ir. Então os discípulos tinham que seguir um homem que carregava um cântaro, e ele então chegaria a uma casa, e então essa casa eles subiriam no andar elevado, e ali eles encontrariam tudo preparado já, a casa mobiliada, né? E era ali que eles iam preparar a ceia, preparar a Páscoa. Na realidade era a Páscoa que eles iam celebrar ali. Mas repare também que naquela noite em Jerusalém, todas as casas praticamente de Jerusalém estavam celebrando a Páscoa. Mas o Senhor ia estar em uma, e não em todas. Ele iria estar em uma, que era aquele que ele indicou, aquela casa que seria indicada pelo homem carregando um cântaro de água, que é uma figura, nós sabemos, do Espírito Santo, que leva a água da palavra. Então ali era o lugar onde eles iriam encontrar o Senhor. Se eles passassem numa casa mais bonita, falassem, gente, vamos parar por aqui, ó. Aqui tá bom já, não precisa ir atrás do homem lá, não, vamos nessa casa aqui que tá bom. Eles não iam encontrar o Senhor, simples assim, né? Então aqui é a mesma coisa, muitas montanhas na terra de Moriá, mas em uma das montanhas que o Senhor iria indicar, ele deveria então sacrificar o seu filho Isaque. Então se levantou, no versículo 3, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, ou seja, colocou os arreios nele, tomou consigo 2 de seus moços, dos seus servos, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos. O lugar que Deus indica está sempre acima da nossa visão, acima do nível desse mundo. Levantou Abraão os seus olhos. Lá quando os discípulos foram preparar a Páscoa, eles foram a um cenáculo mobilado, que era acima do nível da rua. O Senhor sempre nos manda para um lugar mais alto do que o lugar deste mundo, do que os lugares do resto do chão desse mundo, né? Aliás, falar resto do chão, eu lembrei hoje, tem uma pessoa que começou a me chamar no WhatsApp, e ele falou assim, você como comunicador não está muito bom não, porque você não responde para todas as pessoas que lhe dão bom dia. Eu já dei mais de 30 bom dias para você, e você não me respondeu. Eu falei, amigo, eu tenho quase 1 milhão de seguidores na internet, e se eu for ficar respondendo para cada bom dia que me mandam, eu não vou fazer outra coisa. Mas se você tiver perguntas, me mande, porque eu respondo. Todos os que me perguntam alguma coisa, eu respondo sim, com grande prazer. Mas não vou responder bom dia para quem manda bom dia, não é? Lembrei até daquela história do político que pediu para a secretária escrever o discurso que ele ia fazer no palanque naquela noite. E ela escreveu, entregou o papel para ele correu lá para o palanque, sem ler. Chegou no palanque, ele falou assim... Bom dia se for dia, boa tarde se for tarde, boa noite se for noite. Ela só tinha colocado como anotação no começo do discurso, né? No começo da fala dele. Mas eu não tenho condições de falar bom dia para todo mundo. Sinceramente, não tenho mesmo. É muita gente, é o dia inteiro. E ele ficou bravo comigo. Aí começou a mandar coisa de política. Mourão não era um bom maçom. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sou maçom, não tenho nada a ver com o ex-vice-presidente, né? Eu já escrevi e falei assim, olha, eu não debato política, não precisa nem mandar essas coisas, o cara manda vídeo para mim, eu não debato política, nada disso. Ele mandou outra coisa sobre Einstein. Aí eu falei, olha, também não me interessa a opinião de quem é ateu, a opinião de quem é cético, não me interessa. Eu acho que nós estamos em diferentes sintonias.
Eu escrevi para ele. E ele respondeu, falou assim, eu tô no topo. Eu respondi, eu tô no resto do chão. Eu tô na mais baixa sintonia. Então, é uma pessoa que realmente não conhece o Evangelho, não conhece a verdade. Ele está procurando alguém para debater, alguém para discutir. Eu não tenho tempo nem para discutir, nem não entendo também. Eu aviso que eu não entendo esses assuntos, aí eu não entro nesses assuntos. Então, aqui, como é que eu fui falar de tudo isso? Por causa do resto do chão, uma frase que eu dificilmente uso, acho que é coisa de gente antiga, né? Mas então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abandou o seu jumento, tomou 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos. Ao contrário do resto do chão, estava num lugar elevado, onde Abraão viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Muito interessante essa frase, que é cheia de significado. E eu e o moço Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Interessante, ele não fala, e havendo eu sacrificado o meu filho, tornaremos a vós. Não, ele está havendo adorado. O Cláudio de Osasco chamou a atenção para um detalhe que eu nunca tinha percebido, olha só. Essa era a única coisa que eu não sabia da Bíblia. De tudo que eu sei, não tem nada que falta eu saber. Lá na passagem de Gênesis 22, no versículo 5, quando Abraão fala, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, ou seja, Isaque, iremos até ali. E havendo adorado, eu voltarei sozinho. Não, tornaremos nós a vós. Nós 2 voltaremos a vós. Ele fala no versículo 5, ou seja, ele já sabia que não ia voltar sozinho. Abraão sabia que ia voltar com Isaque, porque senão ele falaria assim, e havendo adorado, eu voltarei a vós. Ele já sabia. Obrigado, Cláudio. Realmente é um detalhe que a gente às vezes passa despercebido, né? Tornaremos a vós. E ele manda o jumento e os 2 moços que ele tinha levado, os 2 servos, devem ficar no pé do monte. Por quê? Porque na adoração a Deus, são 2 coisas que não cabem. Uma é a mocidade, o vigor da mocidade, não é? Disse Abraão a seus moços, ficai aqui. E a outra é a força, a energia da carne, o jumento. O jumento nos fala de teimosia também, né? Essas coisas não entram na presença de Deus, essas coisas não adianta querer usá-las, né, na adoração ao Senhor, de jeito nenhum. No versículo 6 de Gênesis 22, tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor, lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato.
E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Como se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu não sei se tem uma outra tradução aqui para esse versículo 13. Uma vez acho que eu ouvi algum irmão falar em espinheiro no lugar de arbusto, né? Mas tudo bem, é só uma curiosidade. Então nós vemos que ele obedeceu o Senhor até as últimas consequências. E aqui a gente descobre uma coisa interessante. Abraão inventou a ressurreição. Se a gente volta lá para Hebreus 11, o que diz lá no versículo 18? Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Até aqui na Bíblia nós não lemos nenhum relato de ressurreição. Então a gente podia pensar de onde que Abraão tirou essa ideia de ressuscitar. Não foi dele, né? Porque não devia ter ninguém que tinha ressuscitado até esse dia. Nós temos o caso de Enoque, que não morreu, né? Foi direto para o céu, mas que eu me lembro, não existe nenhum caso de ressurreição aqui no Antigo Testamento até essa época de Abraão. Nós vemos depois acontece, né, com os profetas Elias e Eliseu, mas não aqui. Então a gente poderia dizer que Abraão inventou a ideia da ressurreição, porque ele usa da fé dele, a fé dele vai além do que ele poderia conhecer na época. Porque alguém nos tempos do Senhor Jesus falar que Deus era poderoso até dentre os mortos ressuscitar, alguém poderia falar isso com base em conhecimento prévio de casos de ressurreição. Mas Abraão não. Então a fé dele era uma fé inédita. Ele estava crendo em algo que ninguém ainda tinha relatado. Uma ressurreição de alguém dentre os mortos. E daí também em figura ele o recobrou, no versículo 19. E essa foi a grande cena de fé de Abraão, que até hoje perdura, né, como exemplo desse que viria a ser o pai de muitas nações e o pai de todos aqueles que são salvos pela fé. Nós sabemos que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi reputado como justiça, né? Podemos até abrir em Romanos um minutinho, em Romanos capítulo 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Claro, se ele for pelas obras, mas não diante de Deus. Ele não foi justificado pela obra de oferecer o seu filho, mas pela fé de confiar que mesmo oferecendo o seu filho, Deus o retornaria. Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de quem? Diante dos homens. Mas a fé de Abraão não foi essa. A fé foi que Deus poderia recuperar, ressuscitar o seu filho. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então Abraão acaba sendo aqui o nosso grande exemplo de fé. Aquele que um dia obedeceu a Deus a tal ponto de até mesmo não entregar o seu próprio filho à morte. Tem uma passagem em Romanos ainda que fala dessa capacidade da fé de Abraão,
de enxergar ou do Deus da fé de Abraão, né? A gente pode abrir lá em Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Em que sentido pai de todos nós? Todos os salvos são salvos pela fé. A mesma fé de Abraão. A fé que enxerga o invisível. A fé que viu a ressurreição antes mesmo de seu filho morrer. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa frase é fantástica, né? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. É isso que fala da criação, quando Deus criou todas as coisas. Ele falou e as coisas vieram a existir. As coisas que não existiam passaram a existir. Então a fé, ela se agarra a esse Deus que é capaz de trazer à existência o que não existe. Trazer à realidade o que ainda não é real. O qual em esperança, versículo 18 de Romanos 4, o qual em esperança creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, a fé não olha para as circunstâncias. As circunstâncias são todas contrárias. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.